precisa ter uma educação melhor. Às vezes a pessoa nem sequer avaliar, nem dá valor ao filho dela ter ou não ter uma nota melhor na escola. Tem um vídeo, eu ia gravar pro Instagram sobre esse vídeo, que é uma mãe que o filho dela foi preso, e aí o filho, ele era menor de idade. E aí acho que era o juiz fica perguntando pra mãe, mas teu filho vai bem na escola? Lá, ele tem frequência. Ó a resposta, não é que ele vai bem, ele tem frequência. Mas como é que é ver as notas dele e tal? Não, pode ir mal, mas tem frequência. Tipo assim, ó, ele tá indo lá, o que importa é que ele tem, se ele tá tirando 2, aí o cara faz que ele tirou 2 em tal matéria, ou 3 em tal matéria, ele tem frequência, isso que importa. Então a relação da mãe com o ensino do filho que se torna um delinquente é do tipo, eu taquei ele na escola. Para boa parte das famílias do Brasil, infelizmente, a escola é um depósito para colocar o filho. Até porque a mãe ou o pai dessa mãe fez a mesma coisa com ela, que os avós fizeram a mesma coisa com ele. E é aquele papo que a gente tava falando da formação da cultura. Sim. É isso. A gente tem... o Brasil, a gente não é uma parada... A tua experiência aí na tua casa, talvez seja um choque pra você, tá? Mas a tua experiência aí na tua casa, ela é com certeza completamente diferente desse cara que a gente tá falando aqui, né? Aquela assimetria que a gente tava conversando mais cedo, ela se manifesta em muitos níveis. O Brasil, ele é realmente muito assimétrico. A gente tá falando de gente desenvolvendo remédio que ajuda as pessoas paraplégicas a voltarem a andar, faz parte dessa sociedade aqui, que a gente perde, que aí a gente tem os outros problemas aí. Mas nessa mesma sociedade a gente tem o cara que é isso, que ele não se importa muito o que vai acontecer com o filho dele, mas não é porque ele é um monstro, é porque foi assim com ele foi assim com o pai dele antes dele, por aí ele não consegue imaginar o que a escola pode mudar a vida do filho dele. Não consegue ver, né? Ele não consegue ver, não está no escopo de imaginação dele. Por exemplo, se me pegar assim, Renan, você consegue imaginar o que você vai fazer se você tiver a fortuna do Elon Musk? Cara, se me soltarem lá na casa do Elon Musk, com a fortuna dele, o Elon Musk na conta, eu não vou saber viver com um bilionário. Eu não vou saber quais são as coisas que ele dão valor. Fica aquelas coisas, já vi muito podcast tipo, não, qual relógio você vai usar? Qual restaurante você vai? Eu não saberia. Eu falei, cara, eu vou comer o que eu tô comendo. Eu tô acostumado com o meu padrão e talvez eu aprenda como conviver com um bilionário. Aqui não faz parte do meu rol de experiências. As pessoas mais humildes no Brasil foram tão animalizadas por tanto tempo que não está, vamos dizer, no cardápio de experiências dela, entender o papel que a escola tem, e entender como, vamos dizer, a importância que um homem público tem em tornar a cidade dela melhor e como aquilo interfere positivamente na vida dela. Ela sabe, assim, naquilo que é na experiência mais imediata. O transporte é uma coisa que as pessoas reclamam muito, e ir no posto de saúde ou ir no hospital e ser bem atendido. Como isso está numa experiência imediata da pessoa, e obviamente tem um recurso, um dinheiro. Como isso faz parte dessa experiência imediata, ela consegue lidar com isso. Mas para além da experiência imediata, do tipo, estou com dor, preciso num hospital, preciso me transportar do ponto A ao ponto B, essa pessoa nem é permitida ela imaginar algo diferente. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Por isso que a educação é muito complicado, vamos dizer, a relação dos pais com as escolas. Os pais não cobram melhores desempenhos das escolas. Porque os pais não sabem avaliar. Os pais não sabem avaliar se o filho está tendo um ensino bom ou ruim. O que a maior parte dos pais avaliam é se está tendo merenda. Porque, eu coloquei meu filho, ele tá lá, eu preciso saber se ele comeu. Se ele teve um ensino bom ou ruim. É difícil. E imagina uma mãe. A boa parte das mães, especialmente as mais pobres, são mães solteiras. Ela tendo que trabalhar para sustentar a vida dessa criança. Especialmente num lugar urbano. Vai lá, mora na periferia, vai trabalhar, largou o filho no creche, ou o filho tá indo pra escola. Ela tá torcendo pra ter merenda. Ela chegou em casa cansada, vai ter que conversar, vai ter que lidar com eles ali. E não vai ter condição de ficar avaliando como é que ele tá indo em tal matéria, ou sentar com ele pra acompanhar. Eu dou o exemplo da minha mãe. Eu vim numa família de classe média. Eu morava na Moca, aquelas casas geminadas. Nem rico, nem pobre, era classe média. Parte de uma família de classe média, eu tive nos anos 80, pro começo dos anos 90, cara, o privilégio de ter minha mãe do lado, sabe, me cobrando. Aprende a ler rápido, escrever rápido, e me incentivava, me ajudava. Isso, olhando pro Brasil de hoje, me deu uma baita de uma vantagem. Eu não era de família rica, eu só tive o privilégio de ter minha mãe me ajudando ali. E minha mãe me ajudou, e isso me fez ser um bom aluno, me fez ter prazer por estudar, dar valor à educação e entender como isso me ajudaria. Muitas mães fizeram isso e muitas famílias ao redor do Brasil. Essa mãe mais pobre, ela nem condição material de fazer isso, ela tem, porque ela tem que sustentar o moleque. Quanto mais avaliar a escola, quanto mais está do lado para ajudar o moleque bem. Isso dá uma assimetria entre esse moleque e um moleque de uma família de classe média mais alta, mas gigantesca. Tem muitas mentes maravilhosas que são perdidas porque não tiveram esse acompanhamento próximo.
Isso é horrível. Isso é uma das coisas mais terríveis que tem. Um dos maiores desperdícios que a nossa sociedade produz é esse aí, de Sim. capital humano. Sim. Né? Por falar não exatamente desperdício, mas vamos falar um pouquinho de... Vamos falar de escândalo, porra. Vamos falar de Banco Master, Renan. Ó, me ajuda aqui. O que rolou lá no começo, a primeira questão de todas era, pra mim, pelo menos, era, pô, por que isso tem foro privilegiado? Aí era porque o Rodrigo Bacelar, que é um deputado estadual, o presidente da LERJ do Rio de Janeiro, que ele tinha algum tipo de envolvimento, daí isso foi parar lá e aí começou a bagunça Banco Master, que eu fico pensando na Polícia Federal, cara, que... Porra, tem uns caras do STF olhando, tem um monte de político olhando, todo mundo vendo pra onde é que vai essa porra. Como é que a Polícia Federal faz pra continuar fazendo um trabalho de investigação sério nessa parada e não ser atrapalhada pelo grande poder que a gente sabe que tá interessado em fazer isso sumir. Até porque, assim, só de ter envolvido o nome de ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente vê o tamanho desse escândalo, né? Então, Renan, primeiro, me ajuda aqui a entender um pouco melhor esse caso, me dizendo o que tu acha que é mais catastrófico, o que mais te chama atenção nesse caso do Banco Master? Até porque a gente sabe, tem coisa saindo hoje, tem coisa saindo o tempo inteiro, né?